pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar de um assunto de mãe mesmo, compartilhar aqui com vocês um assunto da nossa vida aqui enquanto pai, mãe, enquanto maternidade e paternidade. E eu acho que às vezes ou vocês também podem estar passando por isso, ou vocês podem nos ajudar. Eu já compartilhei aqui muitas coisas dos meninos e recebi muita ajuda e eu acho isso fantástico. Não sei se vocês se lembram que acho que no ano passado eu lancei vídeos falando sobre o Arthur, falando sobre uma observação nossa dele referente a toque ou a comportamentos repetitivos que ele vinha desenvolvendo, né? Inclusive eu devo um vídeo explicativo sobre isso. Esse vídeo de hoje não é sobre isso, mas é só pra vocês lembrarem que sobre essa questão psicológica dos nossos filhos, né? O quanto isso afeta, o quanto eles absorvem tudo que acontece ao redor deles e às vezes eles não sabem como lidar direito, né? E o nosso papel enquanto agentes ali em cima, de mediadores, de poder acolher nesse momento, né? Então, não sei se vocês lembram que o Arthur já passou por esse momento e ainda tem assunto na manga pra falar sobre isso, mas hoje a gente vai falar do Mano Matheus, do nosso Mateuzinho, que na verdade foi mais uma das coisas que eu cuspi pra cima e caiu na testa, que eu sempre falei que Matheus ia ser um cara muito de boa, muito tranquilão, muito na dele, que nada ia abalar ele, que tava tudo bem e aconteceu ao contrário. Em 2018, no ano passado, assim, por volta, no começo do segundo semestre, logo depois das férias de julho, assim, eu comecei a perceber que ele estava roendo as unhas. Matheus, né, ali na época, tinha acabado de fazer 4 anos e ele estava roendo as unhas. E eu confesso pra vocês que, enquanto professora, eu já convivi com crianças que roem unha na educação infantil, mas não eram muitos casos. Eu nunca tinha visto grandes casos de crianças que roem unhas. E ver ali o Matheus passando por isso, eu achei um pouco estranho. Só que eu observava que ele roía a unha fora de casa, digamos assim. Dentro de casa, nos momentos em que ele estava em casa, eu não percebia isso acontecer. E aí eu falava, meu Deus, que horas que ele tá roendo unha? Bom, se ou ele tá em casa com a gente ou ele tá na escola, só poderia ser na escola. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Matheus, durante o ano de 2018, ele reclamou muito de várias coisas. Então, ele sentiu muito a diferença na nossa rotina. Então, para quem não sabe, no ano passado, eu e meu marido embarcamos numa rotina louca e insana de trabalho. Meu marido, depois de algum tempo sem arrumar um emprego, conseguiu, graças a Deus, um novo emprego. Só que era um emprego que, trabalha muitas horas por dia e não só o tempo de trabalho, o tempo de deslocamento dele de casa até o trabalho era enorme, então ele realmente passava altas horas fora de casa. E eu, né, que sempre fui professora, sempre trabalhei aí. E eu, que desde que tive os meninos, sempre adequo o meu horário ao deles. Eu sempre trabalhei meio período. Eu não gosto muito de usar esse termo pro meu trabalho, que é meio período, mas não é tão meio período assim, né? Mas, enfim, eu sempre adequei a minha rotina como professora de um cargo só ao horário dos meninos. Então, eles sempre passavam metade do dia comigo, metade na escola. E isso sempre funcionou muito bem. Até que o ano passado, eu tive a oportunidade de ter um cargo de 8 horas enquanto coordenadora pedagógica e eu resolvi assumir esse desafio e, portanto, eu passei a passar o dia todo fora de casa. E foi bem difícil nesse quesito interno nosso, enquanto família. Então, vocês imaginem para os meninos como é que foi. Eles, apesar de não ter alterado muito a carga horária deles na escola, não teve muita alteração de carga horária, teve essa alteração da gente fora de casa, sabe? Então, eles começaram a sentir que a mãe que estava todo dia de manhã com eles não estava mais, que o pai que chegava cedo, né, entre aspas, não chegava mais, e eu senti que isso mexeu com eles. Fora isso, no ano passado, o Matheus teve uma nova professora,
Desde que ele estava naquela escola, ele teve a mesma professora. Eu não concordo e nem discordo disso. Na verdade, é uma escolha da escola. O que, no caso dele, foi ótimo, porque os 2 primeiros anos dele foram bem difíceis no quesito de adaptação. Ele sempre foi uma criança difícil de se adaptar, porque sempre foi muito apegado. Mas a professora foi, assim, simplesmente fantástica, uma amiga minha do coração que me ajudou muito, muito, muito em vários processos aí da vida do Matheus. E aí, no ano de 2018, ele trocou de professora. E isso, querendo ou não interessa se a professora era maravilhosa ou não, isso é um baque pra criança. Ela tem que se adequar a isso, também não é, né? Eu concordo que a criança tem que mudar de professor. Porém, eu sinto que não houve uma ligação. E eu acho que independente do tipo de professor que você é, eu falo isso com propriedade, independente do tipo de professor que você é. Você é um professor mais carinhoso, mais afetuoso, um professor mais tranquilinho, ou um professor mais enérgico, né? Uma professora mais rígida, né? Não interessa, não interessa. Tipos de professores a gente tem aí a tacar com rodo. Independente, você tem que ser um professor que crie um vínculo com a criança, não um vínculo afetivo, amoroso, mas que você tenha uma ligação com aquela criança, que você entenda aquela criança, que você, sabe, aquela criança ela vai fazer parte do seu dia a dia. Então, assim, por mais que seja difícil, você precisa ter uma ligação com aquela criança. E eu sinto que não houve, não aconteceu isso ano passado. E Matheus penou muito. Matheus é uma criança de gênio e personalidade muito forte. Matheus é uma criança que, inclusive, já tem vídeo aqui no canal onde eu conto que eu fui chamada na direção várias vezes o ano passado, porque ele era uma criança que batia, uma criança que mordia, uma criança que não sabia ouvir um não. Ainda não sabe ouvir direito, mas tá melhorando muito. E eu percebia muita resistência dele com a turma, com a professora. E eu sentia que isso estava abalando ele. Chegou a um ponto de... Eu também, enquanto mãe, ficava muito desesperada, porque ao mesmo tempo que, é óbvio, eu quero o melhor pro meu filho, eu quero que ele se sinta bem e seja feliz, ele também precisa entender que ele não tá na escola pra morder, pra brigar, né, pra fazer o que ele bem entende. Então, ao mesmo tempo que eu tentava ser uma mãe bem amorosa, bem, né, receptiva, eu era muito enérgica, do tipo, eu não quero mais saber de você morder outra criança, de você bater em outra criança, eu não quero mais receber reclamação, eu quero receber bilhetes dizendo que foi tudo bem, foi tudo maravilhoso, eu não quero mais, sabe, assim, de ser aquela coisa de você chegar na escola e falar, olha, se comporta, sabe? Que chegou no momento que eu acho que isso vinha tanto da nossa parte, quanto principalmente na escola, dele ficar ouvindo o tempo todo, e ele sempre ia pra sala da coordenadora pra descansar, pra sair do foco, né, do conflito ali, o que eu acho correto, né? Que ele começou a roer a unha. E aí eu comecei a associar algumas coisas, né? Então, assim, ele veio carregando isso no primeiro semestre de 2018 e aí chegou no segundo semestre, acho que ele falou, eu preciso de alguma forma descontar isso que eu tô sentindo e começou a roer a unha. Só que, gente, ele roía a unha demais, só que eu não via, não era dentro de casa, então eu não tinha nem como eu, tipo, dar um toque nele, sabe? Eu conversei com a escola, elas ficaram de observar, e aí até quando houve um retorno, essa questão da unha começou a vir pra dentro de casa, então vira e mexe eu percebi ele roendo a unha, a gente tinha que dar um toque, né? Ele mesmo falava, tipo assim, ele fez um sinalzinho, ele tipo dava um toquinho assim, ou então ele fazia alguma coisa pra lembrar que ele estava roendo unha. E isso ficou muito marcado pra ele. Tanto que a alegria dele era sair da escola, então assim, ele saía da escola assim, e ele falava, adivinha? Aí o que foi? Não bati em ninguém. Tipo, isso no primeiro dia foi bacana, mas aí eu comecei a perceber que ele só me trazia isso. Hoje eu não bati em ninguém, hoje eu não mordi ninguém, hoje eu não empurrei ninguém. Essa era a felicidade dele. Então parecia que ele estava se controlando tanto pra não fazer, né, que ele descontava nele mesmo. E isso acabou me preocupando muito. Porém, eu deixei passar o semestre de 2018 que eu queria observar. Eu já estava pensando em procurar uma psicóloga. Inclusive, na escola onde eles estavam, tem uma psicóloga e ela começou a observá-lo, a lidar com ele ali mais individualmente nessa questão, inclusive a coordenadora também. Porém, ele continuava roendo unha, continuava roendo unha, continuava roendo unha.
Eu já tava a ponto, realmente, eu e meu marido, de marcar uma psicóloga, a gente tava procurando, né? Procurando não, a gente tava esperando dar o final desse semestre pra ver se nesse início de 2019 a gente ia precisar levá-lo numa psicóloga, né? E aí o que acontece foi que teve uma transição bem grande aí de 2018 pra 2019. Eu estava bem receosa, porque já conhecendo ele do jeito que ele é, eu falei, meu Deus, ele vai mudar de escola, é uma escola muito diferente, é uma escola, tipo, nem se compara a tamanho, nem se compara a distância, nem se compara a nada, né? E ele, acho que ele vai comer os dedos, né? Se a unha já tá no toco, agora ele vai comer os dedos. Então, desde o final do ano passado, eu vim trabalhando essa questão da mudança de uma forma positiva, de uma forma segura, de uma forma muito bacana, muito feliz. E aí o ano acabou, o novo ano começou, e ele começou a ir pra escola, e a unha dele está enorme. Enorme, 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 que às vezes eu olho pra unha dele e falo, meu Deus, quanto tempo passou que eu não cortei a sua unha, e sua unha tá gigante. E ele tá num processo de adaptação super gostoso na nova escola. Ele parou de roer a unha, ele parou de roer a unha, e a unha dele voltou a crescer. E eu senti que foi realmente esse peso, essa sobrecarga que ele estava sentindo, né? E como ele agora se sente aliviado. Então, assim, eu sinto que ele tá amadurecendo ainda muitas coisas, né? Que ele tá entendendo que ele tá crescendo, que ele não é mais um bebê, e isso traz um certo desconforto aí na maturidade de uma criança, mas isso faz parte. O que eu percebo é que ele está bem, ele tá feliz. Tanto que no primeiro dia de aula dele esse ano, ele chorou muito, eu contei um pouco no vídeo de adaptação aqui, escolar. Ele chorou muito, muito, fez um escândalo no corredor. Ele não queria entrar na sala de aula, ele começou a gritar. E eu falei, meu Deus, vai começar. Ele vai começar a jogar no chão, ele vai começar a bater, querer socar Deus e o mundo. E eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo, né? E aí conseguimos de um jeito ou de outro fazer ele entrar na sala. E eu falei pro meu marido, eu falei, amor... Ai, meu Deus, eu fiquei muito preocupada naquele dia, só pensando, sabe, em tudo voltando, em tudo se intensificando nessa questão. E aí, a hora que eu fui buscar ele no final da tarde, ele tava com um sorriso daqui a aqui, tipo, mega feliz e super empolgado pra voltar no dia seguinte. Desde então, ele nunca mais chorou, ele nunca mais, sabe, Matheus, olha, eu posso dizer que quase que os 200 dias letivos do ano passado, o Matheus me perguntava: mãe, hoje tem aula? Tem. Ah, mãe, não quero ir. Ah, mãe, quero ficar em casa. Ah, mãe, quero ir com você pro seu trabalho. Ah, mãe, não vou. Olha, foram muitos dias do ano passado com isso. Já teve dia de eu me preocupar muito com isso e de quase não ir trabalhar pra ficar com ele, porque a gente não sabe se é aquele jogo de filho ou se é realmente alguma coisa. Mas Matheus me perguntou muito o ano passado, e esse ano nós estamos entrando, acho que na 3ª semana de aula, 4ª semana de aula, não sei aí, mas já estamos num caminho aí de escola nova. E ele veio pra mim num domingo e falou: mamãe, amanhã eu tô de férias porque eu tô há muito tempo em casa. Falei, não, filho, é só sábado e domingo, né? Ele, então amanhã eu tenho aula? Eu falei, tem aula. Aí ele, ah, tá bom. Gente, isso pra mim foi assim, eu ganhei na loteria. Então ele tá muito feliz e eu sinto que ele tá relaxando, né? Então eu sinto que essa maturidade tá vindo e ele tá sabendo lidar. E eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz. Então, assim, se você tá passando por isso, se seus filhos têm demonstrado um pouco disso, como é que você tem lidado, o que você tem feito, se você tá procurando ajuda, como é que tá sendo, saiba que esses processos maturacionais para os nossos filhos são muito complicados, são muito complexos dentro da cabecinha e da própria estrutura física deles, e eles precisam de tempo e de aconchego para lidar bem com essas situações, né? E às vezes o aconchego não é nem só você, sabe, é você observar, é você acompanhar de longe, mas acompanhar, é intervir na hora que tem que intervir, é deixar na hora que tem que deixar, né? E eu acho que é isso que a gente fez. E não que não voltem a acontecer outras coisas, não é isso, mas que esse foi mais um passo que ele deu e soube superar. E é muito fantástico como as crianças são poderosas, né, pra isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência aí e que tenha servido pra vocês de alguma forma.
E eu fico muito feliz quando eu recebo o retorno de que um vídeo meu, uma fala minha, fez bem em qualquer sentido pra uma pessoa, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.